Você já parou para pensar sobre a sua relação com o dinheiro? A maneira como lidamos com nossas finanças pode mudar radicalmente com uma simples mudança de mentalidade. Imagine se você pudesse transformar suas crenças sobre dinheiro, e com isso, sua vida financeira. Como disse Thomas Edison, as muitas falhas em que você comete não importam. Você pode ter um sucesso instantâneo a qualquer momento. Essa frase fala sobre o poder de perceber que o sucesso não é um caminho linear, mas uma jornada de aprendizado e adaptação. A verdade é que a mentalidade financeira é muitas vezes a chave que abre portas para o sucesso duradouro. Sabe aquele momento em que você sente medo de investir por causa de uma notícia? Ou quando a ganância faz com que você busque ganhos rápidos, sem pensar nas consequências? Esses sentimentos são comuns, mas saber controlá-los pode ser um divisor de águas na sua vida. Neste vídeo, vamos abordar como a mentalidade financeira pode ser um superpoder em sua jornada. Você vai descobrir como hábitos inteligentes e controle emocional não são apenas conceitos bonitos, mas pilares fundamentais para quem deseja ter uma vida financeira saudável e próspera. Você se sente atraído pela ideia de investir, mas ainda não sabe por onde começar? Ou talvez você já esteja investindo, mas as suas emoções sempre te colocam em situações complicadas? Hoje vou te mostrar que é possível desenvolver hábitos que promovam disciplina e resiliência. Vamos avaliar as armadilhas emocionais que tiram muitas pessoas do caminho certo e como você pode evitá-las. Ao longo do vídeo falaremos sobre a importância da educação financeira e como aplicar conceitos práticos, como a diversificação de investimentos e o controle emocional, em seu dia a dia. E se eu lhe dissesse que essas pequenas mudanças podem gerar um impacto enorme em longo prazo? O segredo está em criar um novo tipo de relacionamento com o dinheiro, um relacionamento que não se baseia no medo ou na ganância, mas na ação, inteligência e na sabedoria. Sabe por que você age sem perceber? Porque muitas vezes suas decisões são guiadas por hábitos e crenças que você não questiona, e é isso que vamos mudar. Então, já sentiu essa pressão do dia a dia te impedindo de fazer o que realmente ama? De ter um sono tranquilo sabendo que suas finanças estão sob controle? Se você se identificou com isso, deixa seu like e vem comigo. Eu prometo que ao final deste vídeo, você terá ferramentas para dar um salto em direção a uma nova mentalidade financeira que não apenas transforma a sua vida financeira, mas molda todo o seu futuro. Quais pensamentos vêm à sua mente quando você pensa em dinheiro? Será que está na hora de encarar essas questões de frente? Vamos juntos dar o primeiro passo rumo a essa transformação. Você já parou para pensar no impacto que o modo como lidamos com dinheiro tem na nossa vida? Recentemente, ouvindo um amigo falar sobre como estava lutando para combater suas dívidas, percebi o quanto essa é uma realidade comum, não é mesmo? O ambiente atual nos pressiona com tantas obrigações financeiras, e até mesmo com a constante comparação que fazemos com os outros. As redes sociais, por exemplo, estão repletas de pessoas vivendo o que parece ser a vida perfeita financeira, com viagens, jantares em restaurantes chiques e roupas de grife. Mas e você? Já sentiu que a sua vida financeira não se compara ao que vê nas redes? Esse sentimento pode ser devastador e nos deixar ainda mais ansiosos. Isso sem contar as mensagens subliminares que os anúncios trazem, nos convencendo de que precisamos de produtos e serviços que muitas vezes não cabem no nosso bolso. Agora vamos refletir. Você já se pegou comprando algo que não precisava apenas para aliviar uma frustração? É comum. O que muitas vezes acontece é que o consumo impulsivo pode se tornar um mecanismo de fuga, uma forma de lidar com emoções que não sabemos como administrar. Essa armadilha emocional é uma das principais responsáveis por nos manter presos em um ciclo de gastos excessivos e dívidas. Por que isso acontece? Ao longo da vida, podemos não ter recebido educação financeira adequada para saber como usar nosso dinheiro de forma consciente. Enquanto isso, vemos à nossa volta pessoas fazendo investimentos e cuidando de suas finanças de maneira privilegiada. A boa notícia é que a mentalidade financeira certa pode mudar tudo isso.
Imagine a situação em que você verifica seu extrato bancário e se depara com números que não fazem sentido, contas atrasadas, ou pior ainda, aquelas tão temidas cartas de cobrança. A sensação é de desespero, não é mesmo? É como se um peso enorme estivesse sobre seus ombros e você não soubesse por onde começar a resolver essa situação. Fica até difícil dormir, afinal, como descansar sabendo que suas finanças estão fora de controle? E aqui entra uma questão crucial. O que você faz quando sente esse peso? Muitos preferem ignorar, esperando, quem sabe, que as coisas melhorem sós, senhas. Mas, como você já sabe, isso raramente acontece. E essa inércia pode fazer com que os problemas se prolonguem, gerando ainda mais ansiedade e estresse. A verdade é que lidar com o dinheiro muitas vezes gera emoções contraditórias. Ao mesmo tempo que queremos ser responsáveis, a tentação de gastar e o medo de tomar decisões erradas nos paralisam. Você já se perguntou o que significaria para você ter segurança financeira? Ou como seria viver com menos preocupação sobre dinheiro? Muitas vezes tudo o que precisamos é de uma mudança na forma como pensamos sobre dinheiro. Ao transformar nossa mentalidade em relação a ele, começamos a enxergar o seu verdadeiro valor como um recurso que, se bem usado, pode nos proporcionar liberdade e paz de espírito. É essa transformação que vamos buscar juntos. Um exemplo prático que muitos de nós já vivenciamos é a ansiedade ao ter que pagar contas que parecem se acumular a cada dia. Como podemos evitar esse cenário? Como nos preparar melhor financeiramente para não sermos pegos de surpresa? Aprender a planejar, a fazer orçamentos e a estabelecer prioridades é crucial. O que você acha que aconteceria se, ao invés de ficar desesperado, você tivesse um plano? Essa sensação de impotência ao lidar com dívidas pode, aos poucos, se transformar em uma sensação de controle. Às vezes, tudo o que precisamos é dar um primeiro passo em direção a uma nova mentalidade financeira. Saber que é possível mudança pode ser libertador. Acredito que muitos de nós desejam construir um futuro melhor, e para isso, precisamos encarar nossa relação com o dinheiro, sem medo ou vergonha. E é isso que você vai descobrir ao longo deste vídeo. Se você já se sentiu sufocado com suas finanças, saiba que não está sozinho. Essas experiências são comuns, mas se você aprender a controlar suas emoções e desenvolver hábitos saudáveis em relação às suas finanças, a história pode ser bem diferente. Controlar os impulsos de consumo e olhar para o dinheiro de forma racional pode parecer desafiador, mas é fundamental. Essa mudança pode reverter a situação em que muitos se encontram, transformando uma vida de dívidas em um caminho rumo à prosperidade. Mas, aqui vai a pergunta. Como a mudança de mentalidade pode nos ajudar a superar esses desafios financeiros? Quais hábitos você poderia começar a implementar, mesmo que sejam pequenos, para dar os primeiros passos nessa nova jornada? Pense nisso enquanto seguimos. Quando falamos em finanças, muitas vezes pensamos em números, planilhas e contas a pagar. Mas há um aspecto que muitas vezes passa despercebido e é, na verdade, vital para o nosso sucesso: a mentalidade financeira. Sabe aquela ideia de que o que você pensa impacta diretamente o que você faz? É exatamente isso que estamos explorando aqui. Controlar suas emoções em relação a dinheiro e cultivar hábitos inteligentes são os pilares que sustentam uma vida financeira saudável. Essa é a essência do que chamamos de controle emocional. Menor que BR, maior que NIM. Imagine que sua mentalidade em relação ao dinheiro é como uma janela. Dependendo de como você a limpa, a visão que terá do mundo financeiro pode ser nítida ou turva. Quando temos um entendimento claro e saudável sobre o dinheiro, conseguimos ver novas oportunidades, enquanto uma visão turva pode nos fazer perder tentativas valiosas de crescimento. Conforme Tiago Nigro menciona em seu livro O Investidor de Sucesso, a mente é um instrumento poderoso que influencia nossas escolhas financeiras. Uma mentalidade rica não apenas atrai oportunidades, mas também prepara você para tirá-las do papel. Isso é o que chamamos de mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Menor que BR, maior que.
Uma analogia que ajuda a entender essa diferença é como se estivéssemos numa corrida de obstáculos. Com uma mentalidade de escassez, você vê os obstáculos como barreiras intransponíveis, enquanto uma mentalidade de abundância permite que você veja estratégias para pular esses obstáculos. Essa mudança na percepção é o que transforma a relação com o dinheiro, menor que BR, maior que. Por exemplo, considere a questão da diversidade. Investir em diferentes ativos é uma estratégia reconhecida para minimizar riscos. Mas por que isso é importante? Ao diversificar, você está essencialmente diluindo o medo de perdas. Ter um portfólio diversificado baseado em uma mentalidade abundante é dar a si mesmo a permissão de flutuar sobre as incertezas do mercado. Em vez de se desesperar ao ver uma queda, você entende que oscilações fazem parte do jogo e, no total geral, os resultados tendem a ser positivos. Menor que BR, maior que. Surpreendentemente, muitos ainda se pegam fazendo decisões financeiras baseadas na emoção. O medo de perder tudo pode nos cegar, levando a escolhas impulsivas ou hesitantes. Por isso, trabalhar o controle emocional não é apenas ideal, é imprescindível. Como podemos falar em prosperidade se estivermos sempre ansiosos com o que pode dar errado? Essa é a armadilha emocional que muitos caem. Então, antes de tudo, o que podemos fazer para cultivar essa mentalidade de controle? Menor que BR, maior que. Tiago discute que tudo começa com educação financeira. Não adianta apenas querer mudar, precisamos entender os conceitos básicos. Um erro comum é não aprofundar no que significa realmente cada decisão financeira. Pergunte-se: você sabe como funcionam os juros compostos? Isso é um conceito que pode transformar sua visão sobre o tempo e seus investimentos. Compreender que cada pequeno esforço financeiro pode ter um retorno exponencial é libertador. Assim, ao invés de focar somente na quantia que você investe, foque na qualidade desse investimento. É como plantar uma semente. Quanto melhor a terra e o cuidado, maior será a colheita. Menor que BR, maior que. Se pararmos para pensar, a maioria das pessoas tende a criar uma relação muito emocional com o dinheiro, como se este fosse uma extensão de seu próprio valor. Isso gera uma pressão desnecessária, levando a decisões pautadas pelo medo ou pela ganância, como investimentos impulsivos ou uma vez, não há riscos que poderiam ser saudáveis. É aqui que a prática de ter um controle emocional se torna necessária. Procure sempre reavaliar suas escolhas financeiras. Pergunte-se: estou investindo com base em emoção ou em uma análise racional, menor que BR, maior que? O autor menciona que uma habilidade essencial é gostar de aprender. Quando investimos em educação contínua, na forma de livros, cursos e até mesmo diálogos com outros investidores, nos tornamos mais confiantes. E essa confiança é a verdadeira chave que abre portas. Pense em quando você comete um erro financeiro. Como se sente? Frustrado, certo? Na realidade, cada erro traz consigo uma lição. Se você aprender a ver isso como parte do processo, sua relação com o dinheiro poderá mudar gradualmente, menor que BR, maior que. Adotar uma mentalidade de controle emocional também se relaciona com pequenas ações diárias. Por exemplo, estipular um orçamento e respeitá-lo é uma prática que fortalece a disciplina. A disciplina financeira é como ir à academia, exige prática e resistência. Ninguém acorda e já está super condicionado. É um processo que requer passos consistentes. Pense em pequenas metas. Decidir que, ao invés de gastar aquele valor que você sempre gastava em um jantar, você vai poupar para uma viagem que sempre sonhou. Parece um pequeno ajuste, mas a longo prazo, isso faz toda a diferença. Menor que BR, maior que. O que quero que você leve daqui é que cada pequena mudança em sua mentalidade financeira, cada escolha inteligente, está um passo mais próximo do seu sucesso duradouro. E o que pode parecer difícil agora, com o tempo, se tornará parte de quem você é. Então a pergunta que fica é: como essa transformação na mentalidade pode impactar suas decisões cotidianas?
E enquanto você reflete sobre isso, perceba que cada escolha, cada reflexão é o que vai moldar a sua relação com o dinheiro e, consequentemente, o seu futuro financeiro. Sabe aquelas pequenas ações que, por mais simples que pareçam, podem gerar grandes transformações na sua vida financeira? A verdade é que a mudança começa assim nas pequenas coisas. Imagine um personagem fictício. Vamos chamá-lo de Lucas. Ele sempre foi aquele tipo de pessoa que não olhava muito para os gastos e deixava tudo para depois, até que um dia decidiu que era hora de mudar. Lucas começou anotando tudo o que gastava. Ele comprou um caderninho e no final de cada dia ele se sentava para registrar seus gastos. Não era nada muito complicado, mas era essencial para ele entender para onde estava indo o seu dinheiro. Com o tempo, ele percebeu que pequenos luxos diários, como um café que ele comprava na esquina todos os dias, estavam levando uma parte significativa do seu orçamento. Isso o levou a reconsiderar essas pequenas indulgências. O que parece inofensivo se acumula, e quando ele viu um montante no final do mês, percebeu que poderia estar poupando para algo maior, como uma viagem. Pense agora, o que você costuma comprar todos os dias e que, no fundo, não é tão essencial assim. Outra tática que Lucas adotou foi a criação de um fundo de emergência. Ele começou a reservar uma quantia fixa do seu salário mensalmente. No começo, era só uma pequena quantia, mas a disciplina é que faz a diferença. A ideia por trás disso era simples. E se algo inesperado acontecer? Lucas não queria ser pego de surpresa e precisar usar seu cartão de crédito para cobrir despesas imprevistas. Para muitos, essa estratégia pode parecer difícil, mas quando você começa, pode até usar o aumento de gastos que fez no passado como motivação para ver o fundo crescer. Que tal você experimentar isso também? Vamos lá, comece a destinar um pouquinho do que ganha todo mês para um fundo que vai te dar mais segurança. E não podemos esquecer da importância de estabelecer um orçamento mensal. Pode soar complicado, mas é totalmente possível. Lucas fez uma planilha simples em um aplicativo que o ajudou a visualizar melhor suas finanças. Ele começou separando as despesas fixas, como aluguel e contas de serviços públicos, das variáveis como alimentação e lazer. Uma vez que ele soube quanto estava gastando, ficou mais fácil fazer ajustes e até economizar. E para tornar isso divertido, ele optou por definir metas para realizar pequenos desafios, como reduzir os gastos com lazer em 10% do mês e usar essa economia para algo mais produtivo, como investir em um curso que aumentasse suas habilidades. Lucas também passou a pesquisar mais sobre educação financeira. Ele se interessou por livros, podcasts e vídeos sobre o tema, sabendo que quanto mais ele aprendesse, mais confiante se tornaria nas suas decisões financeiras. O conhecimento é realmente uma ferramenta poderosa que pode moldar sua mentalidade. Ao ver os erros que outros cometeram e como reagiram a eles, ele quase se sentia mais preparado para lidar com suas próprias finanças. O aprendizado constante não só enriqueceu seu conhecimento, mas também fez com que ele desenvolvesse uma mentalidade mais positiva e proativa em relação ao dinheiro. Ao longo do caminho, ele começou a ver os erros não mais como falhas, mas oportunidades de aprendizado. E você, quais conhecimentos tem buscado sobre finanças que podem te ajudar a imaginar um futuro diferente? A disciplina financeira é comparável a malhar na academia. No começo pode ser desafiador, mas a sensualidade vem com o tempo e com a prática. Lucas começou a ver sua jornada como um processo, e não como uma corrida. Ele decidiu fazer pequenos ajustes, como optar por preparar o almoço em casa ao invés de comer fora. Essas pequenas mudanças, em vez de parecerem sacrifícios, passaram a fazer parte da sua rotina, quase como uma forma de autocuidado. Você consegue lembrar da última vez que tomou uma decisão que envolvia sua saúde financeira? Parte dessa transformação também vem do gerenciamento das emoções. A cada vez que Lucas se sentia ansioso, seja por dívidas ou pela falta de uma reserva, ele começou a anotar essas emoções e associações financeiras. Ao entender que a ansiedade muitas vezes o levava a gastar mais impulsivamente, ele começou a usar essa consciência para mudar seu comportamento.
Essa prática de refletir sobre suas emoções em relação ao dinheiro ajudou Lucas a se tornar mais consciente das ações que tomava. E se você pudesse fazer algo semelhante? O que você sentiria ao se dar conta de que o medo ou a ansiedade podem ser diretores da sua vida financeira? E, por fim, a jornada de Lucas não teria sido completa sem ter um propósito ao lidar com seu dinheiro. Ele percebeu que cada centavo contado estava contribuindo para algo maior, a realização de um sonho. Ele não queria apenas viver no dia a dia, mas sim estabelecer metas para o futuro, como fazer uma viagem dos sonhos ou comprar sua própria casa. Você já pensou no que gostaria de realizar no longo prazo? Cada pequena ação de agora pode te aproximar X daquela meta. Por isso, fazer pequenas mudanças em sua mentalidade financeira, todas essas decisões e processos que Lucas aplicou, está mais perto do que Kale, e parece. E quando você começa a ver os resultados, a transformação se torna parte de quem você é. E agora imagina se pudéssemos dar um passo ainda mais além? Como você acredita que essas pequenas atitudes podem impactar sua vida em 5 ou 10 anos? O futuro que você tanto deseja está em suas mãos, esperando para ser moldado por decisões inteligentes e disciplina. Sabe quando você se vê em um dilema financeiro e não sabe bem como agir? É como se a situação estivesse dentro de uma caixa, e você não conseguisse encontrar a chave para abri-la. Essa sensação é mais comum do que parece. Vamos falar sobre disciplina financeira e resiliência, duas chaves que podem te ajudar a desenhar um futuro melhor. Imagine que você é como um arqueiro. Cada vez que você faz uma decisão financeira, é como puxar a corda do seu arco. Se você mirar corretamente e soltar a flecha com firmeza, talvez atinja o alvo e chegue mais perto dos seus objetivos. Mas, e se você estiver mirando de forma errada, ou soltar a flecha com ansiedade, desestabilizando sua direção? O que acontece quando a vida atira desafios em sua direção? Um exemplo inspirador é o da Ana, que decidiu mudar radicalmente sua maneira de lidar com o próprio dinheiro. Ela trabalhava em um emprego estável, mas sentia que algo estava sempre faltando. Em vez de apenas esperar por uma promoção ou um aumento, decidiu que era hora de assumir as rédeas da sua vida financeira. Ana começou a manter um diário financeiro, anotando seus gastos diários e, mais importante, como se sentia ao gastar. Você consegue imaginar como isso pode ajudar a criar novos hábitos? Ao ir registrando essas experiências, Ana notou que muitas compras impulsivas eram impulsionadas por emoções, como estresse ou ansiedade após um dia difícil. Isso é super comum e, se você parar para pensar, pode ter acontecido com você também. Essa percepção foi libertadora para ela, pois ao entender a raiz de suas decisões, começou a tomar decisões mais conscientes. Você já é, e perguntou qual é a motivação por trás das suas compras. Mais do que isso, a Ana começou a estabelecer metas claras para si mesma. Com cada gasto que ela controlava, uma parte ia para um fundo de emergência, outra para sua aposentadoria, e uma terceira para um sonho de viajar pelo mundo. A conexão entre suas ações diárias e suas metas a motivava a continuar. Se você tivesse uma meta tão grande como compraria um carro novo ou faria aquela viagem dos sonhos, você agiria diferente em relação ao dinheiro? Neste processo, a disciplina tornou-se uma aliada. Ao invés de ver a economia como algo restritivo, Ana percebeu que toda pequena ação a aproximava de seu grande sonho. Em momentos de tentação, ela lembrava da viagem que tanto desejava, que lhe trazia um sorriso ao rosto. Ao economizar um pouco aqui e outro ali, sentia que estava pavimentando seu caminho para o futuro que tanto desejava. Isso não ressoa em você? Pense naquela coisa que alimenta sua motivação. Como as suas decisões financeiras podem te levar a ela? Outro aspecto importante na jornada de Ana foi a construção de resiliência. Afinal, a vida é cheia de altos e baixos, e lidar com imprevistos financeiros é parte disso. Um dia, após uma despesa inesperada, ela se sentiu desanimada. Mas em vez de desmoronar, decidiu buscar aprendizado na situação.
Ao invés de pensar no problema, ela olhou para a solução: criar um orçamento flexível. Essa abordagem permitiu que ela se adaptasse a imprevistos sem perder de vista seus objetivos. Não é interessante como o foco na solução pode mudar a forma como você vive? E aqui entra a ideia central que vem do livro O Investidor de Sucesso. Tiago Nigro nos ensina que quem aprende a investir e a construir uma mentalidade sólida, gera resultados duradouros. Ele foca na importância de controlar suas emoções ao fazer investimentos. E se você tivesse essa habilidade, de não deixar que um pequeno revés fizesse você se sentir derrotado, como isso mudaria sua perspectiva em relação ao risco e à recompensa no mundo financeiro? Além disso, a Ana empregou outra técnica poderosa, a técnica do Put Your Money Where Your Mouth Is. Em vez de consumir informações sobre finanças e investimentos de forma passiva, ela se colocou em ação. Participou de workshops e cursos sobre finanças pessoais, e trocou experiências com outras pessoas que compartilhavam seus objetivos. Essa rede de apoio fez toda a diferença. Você já pensou em buscar pessoas ao seu redor que possam te incentivar a desenvolver hábitos financeiros melhores? Ao conectar-se com outras pessoas, Ana também aprendeu sobre investimento em ações com diversificação, e o quanto essa estratégia ajudava a minimizar riscos. Um dos conceitos que ela aprendeu foi que a verdadeira liberdade financeira não vem meramente da acumulação de riqueza, mas da forma como integramos nossas metas e investimentos ao nosso modo de vida. Você tem essa consciência ao planejar seu futuro? A verdade é que seus hábitos refletem o que e você realmente valoriza. Assim como a Ana, você pode decidir adotar pequenas ações que reverberem em grandes mudanças. Pense em começar com metas simples, como economizar um pequeno valor todo mês ou aprender mais sobre investimentos. Este é o caminho que muitos adotam para se sentirem mais seguros financeiramente. Mas e a questão das emoções nesta jornada? Não dá para ignorar. O medo e a ganância são sentimentos muito presentes, e todos nós temos que lidar com isso. O medo de perder dinheiro pode nos fazer hesitar diante de uma oportunidade de investimento, e a ganância pode fazer com que tomemos decisões precipitadas e arriscadas. Então a pergunta que fica é: como você tem lidado com essas emoções na sua vida financeira? O que você faria se pudesse dominar esses sentimentos? Camila, uma amiga da Ana, decidiu que ao invés de deixar o medo das flutuações de mercado dominá-la, ela buscaria conhecimento. Cada vez que algo a assustava, ela lia mais sobre aquilo até se sentir confortável. Isso torna o conhecimento uma ferramenta poderosa, pois, quando você entende o que está acontecendo por trás das decisões financeiras, fica mais habilidoso para governar suas emoções, certo? E, enquanto pensava nessas emoções, Camila encontrou sua própria técnica de reflexão. Depois de preencher seu diário financeiro, ela escreveu o que gostaria de ter aprendido com cada situação, positiva ou negativa. Essa prática a ajudou a ver os altos e baixos como parte de um processo de aprendizado, tornando-se uma fonte de amadurecimento em sua vida financeira. O que isso desperta em você? Como você poderia usar essa reflexão para crescer? Neste campo de finanças não é sobre evitar erros a todo custo, mas sobre como você responde a eles. Está claro que o verdadeiro sucesso financeiro não se trata apenas de quantia de dinheiro, mas de seus hábitos e mentalidade. E aqui, é sempre bom lembrar, construir uma mentalidade de crescimento, como ensina Tiago Nigro, os levará muito mais longe o que qualquer montante financeiro em si. Essa consciência de que o aprendizado contínuo é fundamental, pode ser a chave para uma vida próspera e satisfatória. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Quais passos pequenos você pode dar todos os dias que podem levar a uma transformação significativa? Pense nisso. Imagine um futuro onde suas finanças estão não apenas estáveis, mas crescendo de acordo com a sua própria disciplina e resiliência emocional. O que isso significaria para você e seus sonhos? Você já parou para pensar sobre os mitos que cercam o dinheiro?
Muitas pessoas acreditam que a riqueza é um destino reservado apenas para alguns, uma sorte que poucos oferecem. Mas e se eu te dissesse que tudo se resume a escolhas e mentalidade? Essa revelação pode ser um divisor de águas, tanto na sua vida financeira quanto na maneira como você se vê diante das possibilidades. Muitos ainda pensam que investir é um jogo de sorte, onde as marés do mercado podem mudar a vida de Poseidon e Nolan, uma hora para outra. Mas quem se aprofunda no tema percebe que, na verdade, a educação financeira e o controle emocional são as verdadeiras chaves para o sucesso. Enfim, investidor de sucesso Tiago Nigro destaca que o conhecimento é mais importante do que simplesmente ter dinheiro. Não adianta ter investimentos pesados se você não sabe como gerenciá-los ou como se comportar num momento de crise. Você se lembra da história da Camila e seu diário financeiro? Ao invés de ser dominada pelo medo, ela decidiu se educar. E que lição poderosa isso nos traz! É através da informação que conseguimos não apenas tomar decisões mais seguras, mas também acalmar nossas emoções. Afinal, quando estamos bem informados, o medo se dissipa. Outro mito comum é o de que você precisa ser um expert para investir. Essa ideia pode ser prejudicial, pois muitos acabam se afastando do mundo dos investimentos por acreditarem que não têm o conhecimento suficiente. Mas veja, o primeiro passo é entender que todos estão em uma jornada. Ninguém nasce sabendo tudo sobre finanças. O que você pode fazer é dar pequenos passos, uma pesquisa de cada vez. Talvez começar com vídeos, livros, ou até mesmo podcasts sobre dinheiro. Quanto mais você se expõe ao conhecimento, mais confortável ficará para dar o próximo passo. É também fundamental combater a ideia de que gastar menos é a única forma de enriquecer. Embora essa seja uma estratégia válida, o verdadeiro sucesso financeiro vem da combinação de poupança disciplinada e investimento inteligente. Quando você investe, seu dinheiro trabalha para você, ao invés de você apenas trabalhar por dinheiro. Ao inserir esses conceitos no seu dia a dia, pode começar a perceber que o seu cenário financeiro pode mudar de maneira significativa com o tempo. Agora, refletindo sobre como esses mitos afetam nossas decisões, podemos nos perguntar: quantas oportunidades perdemos por não estarmos abertos a novas ideias? Encontrar um mentor ou uma comunidade que compartilhe a mesma visão pode fazer toda a diferença. Grandes investidores sempre enfatizam a importância de cercar-se de pessoas que têm a mesma mentalidade de crescimento. Isso traz não só conhecimento, mas motivação. Lembre-se, o mercado é dinâmico, e muitas vezes o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Entretanto, o que é sempre verdadeiro, como enfatiza Nigro, é que a constante evolução da mentalidade é essencial. Aqueles que conseguem ver desafios como oportunidades de crescimento se destacam. Essa sensação de transformação começa no interior, na forma como lidamos com erros e acertos. Você está disposto a mudar suas crenças limitantes? Sabe aquela conversa interna que diz, isso não é para mim? Comece a contestar isso. Substitua esses pensamentos por novos trechos mais positivos. Entre os ensinamentos do livro, a prática da disciplina emocional é uma das mais impactantes. Para Tomás, um professor de finanças que conheci, isso se tornou um mantra. Ele aprendeu a não apenas controlar suas emoções quando a economia estava em alta ou em baixa, mas a entender que cada emoção poderia ser um sinal que merecia atenção. Essa disciplina não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que exige dedicação e autoavaliação. Quando você percebe que suas emoções não precisam ditar suas ações, a mágica começa a acontecer. O controle emocional abre o leque para uma mentalidade mais criativa e destemida. Essa é a verdadeira força do investidor de sucesso. E se não soubermos encontrar equilíbrio nas emoções, perdemos a verdadeira chance de potenciar nossas finanças. Pense na última vez que você comprou algo influenciado por uma emoção. Você hesitou ou agiu por impulso? A resposta a essa pergunta pode abrir portas para entender melhor suas decisões de consumo. Camila, mais uma vez,
exemplificou isso em seu diário. Ao escrever sobre suas compras e os sentimentos envolvidos, conseguiu reconhecer padrões que a levaram a realizar escolhas financeiras mais sábias. Essa prática se tornou não apenas uma ferramenta de reflexão, mas um guia para suas finanças. E quando falamos sobre disciplina, não podemos esquecer do poder da diversificação. Uma estratégia que, quando bem pensada, se torna um escudo contra perdas prejudiciais. Não se trata de colocar todos os ovos na mesma cesta. É um comportamento baseado em ciência e pesquisas, mostrando como, distribuindo seus investimentos, você pode atingir um equilíbrio saudável entre riscos e retornos. Essa mentalidade pode ser aplicada não apenas ao dinheiro, mas à vida de forma geral. Você precisa de uma rede de apoio, de múltiplas fontes de aprendizado e de crescimento tanto financeiro quanto pessoal. Você já pensou em quais áreas da sua vida pode aplicar esse tipo de diversificação? Não dá para ignorar que existem riscos envolvidos em qualquer tipo de investimento. Isso é parte do jogo. O importante é como lidamos com esses riscos. Saber que o medo ou a ganância podem nivelar seu entendimento é um passo fundamental. Deixar que eles digam o que você deve ou não fazer é perigoso. Por isso, a constante educação e a prática reflexiva podem ser os melhores aliados. Por último, lembre-se, conduzir sua jornada financeira não é sobre ser constantemente confortável. É sobre crescer na adversidade, aprender com os fracassos e celebrar as vitórias, não importa quão pequenas sejam. Tiago Nigro nos alerta para isso, e muitos dos grandes investidores concordam que o sucesso não é um destino, mas sim um caminho consistido de aprendizado e adaptação. No caminho para uma mentalidade financeira saudável, você encontrará um depósito maior de possibilidades. Onde você está agora? O que você gostaria de conquistar a partir desse novo entendimento? Pense em todas as resoluções que você poderia criar a partir disso, e como sua visão para o futuro pode ser moldada por suas ações presentes. A verdade é que tudo começa dentro de você mesmo. O que você poderá fazer amanhã para colocar todo esse conhecimento em prática? Agora imagine-se olhando para trás, anos à frente, com a satisfação de ver como suas escolhas moldaram seu destino. Qual a história que você quer contar? A história de alguém que se deixou levar pelo medo ou pela ganância? Ou a história de alguém que decidiu ser seu próprio verdadeiro investidor? Essas reflexões não são apenas sobre números e gráficos, elas são sobre como você percebe e vive a sua vida, onde você se encontra na sua jornada financeira. E como essa vitrine da sua história está se desenhando hoje. Sabe, sempre que pensamos em finanças, fomentamos um desejo de sucesso que é palpável, mas o que realmente significa para você? O impacto da mentalidade financeira cada vez mais se revela no cotidiano, principalmente em como lidamos com desafios que, muitas vezes, parecem insuperáveis. Vamos refletir sobre o nosso comportamento diante de cenários que nos cercam e como o medo da perda se infiltra na nossa mente, como uma sombra, a que não conseguimos dissipar. Tem algo que muitos não entendem. É por onde começa a verdadeira transformação. Vamos dar uma olhada mais profunda nisso. Imaginemos um cenário simples. Você decidiu investir em uma determinada ação que de repente começa a desvalorizar. O primeiro pensamento que vem à mente é o medo. Medo de perder dinheiro. Medo de tomar decisões erradas. Enquanto a mente entra em um turbilhão, as emoções se agitam e a lógica se perde entre os altos e baixos do mercado. É aí que a mentalidade financeira é testada. Um investidor de sucesso, como destaca Tiago Nigro em O Investidor de Sucesso, sabe que o medo é uma parte intrínseca da jornada, mas a chave está em como você responde a ele. Quantas vezes você já deixou que o medo decidisse por você? Nossa psicologia muitas vezes nos leva a escapar dessa dor, e talvez, até mesmo nos faz desistir de nossas metas. Mas, e se ao invés disso, você pudesse usar essa sensação como um trampolim para algo melhor? Imagine a queda de uma ação não como um sinal de perda,
mas como uma oportunidade de aprendizado. Coisas como estas mudam não apenas a forma como encaramos o dinheiro, mas todo o nosso comportamento e hábitos diários. Pensar continuamente sobre o seu futuro financeiro é vital. Para cada decisão impensada que você possa ter tomado, existe uma lição que pode levá-lo a uma compreensão mais rica sobre você mesmo e o seu dinheiro. É nessa linha que precisamos também abordar a resiliência. Ter controle emocional e criar hábitos inteligentes para investimentos não é algo que acontece do dia para a noite. Exige disciplina e prática. Nunca subestime o poder dos pequenos comportamentos diários que podem se acumular conforme você se torna mais consciente de suas ações. Por exemplo, que tal estabelecer metas financeiras reais para os próximos meses? Ou criar um diário financeiro, onde você anota seus pensamentos, reações e reflexões sobre cada investimento, sucesso ou falha. Essa prática pode ser extremamente reveladora e se torna um reflexo de sua jornada emocional e financeira. Pode parecer um desafio, mas você ficará surpreso como essa pequena mudança pode promover uma grande transformação na sua vida. Voltando ao medo, vale a pena refletir sobre um aspecto comum: a pressão social. Vamos ser sinceros, a influência do que os outros estão fazendo pode nos desviar do nosso caminho. Já notou como as redes sociais exacerbam suas preocupações em relação a finanças? A imagem de que todos têm sucesso enquanto você pode se sentir perdido, transforma a batalha interna em uma guerra. A verdade é que cada um tem sua própria jornada, e se você se comparar constantemente, você tende a esquecer o seu próprio valor. O confronto é saudável, mas é preciso saber quando se afastar da toxicidade e focar no que realmente importa: seu aprendizado e sua evolução. Para muitos, a parte mais desafiadora de lidar com o dinheiro é o conceito de aceitar os erros. Falhar é uma parte crucial do aprendizado. A questão é como reagimos a essas falhas. Em vez de se afundar em um ciclo de desânimo e autocrítica, que tal olhar para cada erro como um passo em direção ao seu sucesso? Entender que os erros são lições disfarçadas nos permite avançar com mais confiança. Lembre-se de que todos os investidores de sucesso têm suas histórias de derrotas. O ponto de virada é colocar em prática o conhecimento adquirido após cada falha. É sobre a capacidade de se reinventar e de não desistir ao primeiro tropeço. A verdade é que o controle emocional pode ser fortificado. Um exercício interessante é imaginar como você se sentiria em diferentes cenários financeiros. Já pensou em como ficaria ao ouvir um sim ou um não em um investimento? Esses sentimentos vão desde a empolgação até a frustração. E isso mostra o quanto a sua mente pode ser influenciada por questões externas. O impacto prático acontece quando você começa a adotar uma abordagem reflexiva em relação a como cada decisão financeira faz você sentir. Perceber essa dinâmica pode ser a chave para mudanças duradouras e uma mentalidade saudável. No entanto, é essencial discutir a crise que surge quando você se confronta com a realidade do seu dinheiro. A pressão possa se tornar avassaladora, e em momentos de crise, é fácil querer enterrar a cabeça na areia. Mas aqui está a reviravolta. Os maiores momentos de crescimento vêm de atrelar-se a esses desafios. O que você acha que acontece quando as pessoas são forçadas a se adaptar e inovar para superar obstáculos? Inúmeras histórias de sucesso e crescimento pessoal emergem da adversidade. É como se a vida estivesse nos desafiando a um verdadeiro duelo de inteligência e habilidade. Quantas vezes você já ouviu falar em que o estresse financeiro leva pessoas a tomar decisões prejudiciais e impulsivas que acabam afetando suas vidas para sempre? Isso é verdadeiro. O estresse pode bloquear seu raciocínio. E é isso que a mentalidade financeira trabalha para evitar. Em vez de se permitir ser consumido pelo pânico, um investidor de sucesso dá um passo para trás, respira fundo e avalia a situação com clareza. Esse exercício em controle emocional é vital para garantir que você não faça movimentos apressados baseados em emoções momentâneas. Pode parecer difícil no início, mas tudo é questão de prática e estratégia.
Investir é um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Se estamos em dúvida, inseguros ou escassos, isso transparece nas decisões que tomamos. O impacto que a mentalidade financeira bem cultivada tem na vida é monumental. Visualize uma situação em que você tem controle pleno sobre suas emoções ao investir. Imagine receber uma notícia ruim sobre uma ação que você comprou e ser capaz de analisá-la racionalmente e não impulsivamente. Essa habilidade não apenas melhora suas chances de sucesso, mas transforma sua vida financeira em um horizonte de possibilidades em vez de um campo de minas. Portanto, neste contexto, lembremos de que a mentalidade financeira é uma escolha e a evolução é um processo. Quais ferramentas você pode usar para se manter firme no caminho certo quando os ventos do medo e da dúvida aparecem? E se, no decorrer deste caminho, você pudesse aprender ainda mais sobre si mesmo? Quando a crise se aproxima, você pode escolher responder com sabedoria e não com medo. Chegamos a um ponto crucial: como sua jornada pessoal pode ser impactada por cada um desses desafios. Quando olhamos para a nossa trajetória, quantas portas podem se abrir quando decidimos enfrentar nosso medo de frente? Vamos refletir. Se o controle emocional é a chave para sua liberdade financeira, quais pequenos passos você pode começar a dar hoje para desenvolver essa habilidade? Pense em como você pode transformar sua relação com o dinheiro em algo positivo e duradouro. Às vezes, carrega-se a ideia de que investir é apenas sobre números e gráficos, mas, na verdade, é muito mais. A jornada é repleta de emoções e reflexões que ressoam além da conta bancária. O que você está disposto a fazer para mudar seu entendimento sobre dinheiro? Como você pode aplicar esses conceitos na prática? Aqui, a oportunidade não é apenas de aprender sobre investimentos, mas de se aprofundar no autoconhecimento, fazendo relevantemente cada passo contar em sua jornada. Como você quer moldar essas experiências para atingir seus objetivos? No final das contas, a transformação é um processo contínuo. Às vezes, ela acontece de forma silenciosa, mas sempre com um peso gigantesco. Aceitar essa mudança não é apenas sobre alterar hábitos, mas sobre criar uma nova história para si mesmo. Cada decisão conta e carrega consigo o peso das suas emoções. Agora, imagine-se num futuro não muito distante, olhando para trás, em que cada uma dessas decisões foi um passo para o sucesso. O que você quer ver ao olhar para essa trajetória? Os caminhos são variados, mas o controle emocional é fundamental para quem quer não só sobreviver, mas prosperar em um mundo financeiro cada vez mais complexo. Chegamos ao clímax da nossa jornada. Pense em como a transformação financeira que buscamos não é apenas uma mudança superficial no modo como lidamos com o dinheiro. É um recomeço. É uma nova história que começa com o reconhecimento de que, ao contrário do que muitos pensam, nossa relação com o dinheiro é profundamente emocional. Agora imagine-se se permitindo essa transformação. Cada pequeno passo que você dá rumo ao controle emocional é um passo na direção certa. Como diz Tiago Nigro em Poró Investidor de Sucesso, investir é mais sobre como você se comporta do que o que você sabe. Isso significa que, mais do que aprender sobre investimentos, precisamos aprender sobre nós mesmos. Então, que tal começarmos a trabalhar essa transformação? Vamos lá. Primeiro, estabeleça objetivos claros. O que você espera alcançar? Não apenas em termos de números ou patrimônio, mas no que diz respeito ao seu bem-estar emocional e à sua paz de espírito. Pergunte-se: qual vida financeira eu desejo? Talvez você queira poupar para uma viagem dos sonhos, para comprar aquele carro que sempre quis, ou simplesmente garantir uma aposentadoria tranquila. Cada objetivo pode parecer distante, mas ao desdobrá-los em pequenos passos, eles ficam mais alcançáveis. Ao invés de ver o grande salto, foque nas pequenas vitórias. Cada vez que você economiza uma quantia, ou faz uma escolha consciente para não gastar onde não precisa, você está se aproximando dessa visão.
O segundo passo é adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo. A educação financeira não termina com um par de livros, vídeos ou até mesmo consultas com experts. É um processo sem fim. Busque sempre mais informações, fique de olho nas notícias que impactam a economia, participe de webinars, faça cursos online e converse com outros investidores. A troca de experiências é enriquecedora. Talvez você conheça alguém que passou por dificuldades financeiras e conseguiu dar a volta por cima. Ou quem sabe você tenha uma história inspiradora para compartilhar. Ao contar esses relatos, você não só aprende, mas também ensina. Que tal isso? Inspire-se na jornada dos outros e conecte-se com sua própria comunidade. E sobre controlar suas emoções? Este é um aspecto chave. Você já parou para pensar em como o medo e a ganância podem afetar suas decisões? ***. Às vezes, uma pequena oscilação no mercado faz com que queiramos vender tudo, recuando em nossas decisões. Outras vezes, a ganância pode nos levar a investimentos de alto risco, que não se encaixam no nosso perfil. Precisamos estar cientes desses sentimentos. Uma técnica que pode ajudar é o diário financeiro. Sim, escreva, registre seus pensamentos, suas decisões e as emoções que aparecem em momentos de compra ou venda. Você vai perceber que, analisando posteriormente o que você estava sentindo, pode tomar decisões mais racionais no futuro. Isso vai te ajudar a lidar com esses altos e baixos que todos enfrentamos. A verdadeira transformação é essa: passar a agir de forma consciente a cada passo, a cada decisão. Ao aplicar esses passos, você verá resultados palpáveis. O progresso não será sempre linear, mas você pode medir seu crescimento. Por exemplo, se um ano você conseguiu economizar mais do que nunca, já é um sinal de que está no caminho certo. Então celebre essas conquistas. Por que tal criar uma conta poupança só para realizar suas pequenas conquistas? Isso te dá uma motivação extra. Cada vez que alcançar um objetivo, faça um pequeno festejo, compense com algo que você ama. Pode ser simples, não precisa ser algo grandioso, mas o importante é comemorar. Então, como você se vê ao olhar para sua vida financeira daqui a 5 anos? Imagine-se tendo conseguido alcançar suas metas. Como isso fez você se sentir? Mais seguro, mais livre? Essa sensação é o que buscamos. A verdadeira transformação não está apenas em acumular riqueza, mas na liberdade que vem com o controle emocional e a disciplina. E ao abrir essa nova história, que decisão você precisa tomar hoje? O que está te segurando? Uma das maiores armadilhas psicológicas é a procrastinação. Por isso, lembre-se, a hora de agir é agora. Cada decisão conta, cada passo tem um peso. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Lembre-se de que, assim como a jornada do herói, a transformação exige coragem. A coragem de mudar pequenos hábitos diários, a coragem de sair da zona de conforto. O que você vai fazer hoje para ser o protagonista da sua própria história? A transformação não acontece de uma vez, mas é a soma de vários pequenos passos. E ao final desse caminho, os resultados vão ser avassaladores. A vida financeira saudável que você deseja não está tão distante assim. Quando a vida parece desfavorável, confie no processo. Cada um de nós tem uma história diferente para contar, e a sua está apenas começando. Dê um novo formato para sua relação com o dinheiro. E agora, te pergunto, o que a sua jornada te ensinou até aqui? Como você pode usar essas experiências para moldar seu futuro financeiro? Pense nisso. O poder de transformação está em suas mãos, apenas comece a agir, e você vai se surpreender com as portas que começarão a se abrir.